A paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez para falar da história de Daniel. Tem muito a ensinar a mim e a você. Esses jovens hoje, que foram jogados na fornalha de fogo, têm um exemplo de fé, de fidelidade, de certeza, de convicção do que é servir ao Senhor. Que sirva de inspiração e de exemplo para mim e para você. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Ontem nós falamos quando o rei se enfureceu, quando eles disse que não ia se prostrar à imagem, e aí mandou aquela estátua que eles fossem jogados na fornalha de fogo. Os 3 moços na fornalha acesa. Ao ouvir isso, Nabucodonosor ficou furioso com os 3 jovens e vermelho de raiva. Mandou que se esquentasse a fornalha 7 vezes mais do que de costume. Veja como o inimigo se ira quando o servo de Deus não se prostra a ele. Mas o segredo é esse. É não fazer a vontade do adversário. Porque quando se faz, está tudo bem aos seus olhos, mas depois vem as consequências. O nosso Deus é único, digno de exaltação e de adoração. Não esqueça disso. Depois mandou que os seus soldados mais fortes amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os jogassem na fornalha. Os 3 jovens, completamente vestidos com seus mantos, capas, chapéus e todas as outras roupas, e foram amarrados e jogados na fornalha. Veja que não tinha condições nenhuma deles saírem dali. Porque, além do mais, além daquelas vestes, daquelas mantas que eles vestiam naquela época, ainda desceram amarrados. Porque o inimigo, ele tenta desmoralizar um servo de Deus de todas as formas. Mas não esqueça que ele veio para matar, roubar e destruir. Ele mente, ele é o pai da mentira. Mas a gente sabe que à luz do mundo, o príncipe da paz está conosco em qualquer situação. Nós sabemos que o maior sofrimento foi de Jesus sem merecer na cruz do Calvário. Então vale a pena estar na posição de servo e serva. Não se dobre ao maligno. Porque depois que passar essa fase, você só tem a ganhar. A ordem do rei tinha sido cumprida. A fornalha estava mais quente do que nunca, por isso as labaredas mataram os soldados que jogaram os 3 jovens lá dentro. Veja a coisa terrível. Até os soldados que foram seguir ordem, cumprir ordem, foram consumidos pelas labaredas. É fato que eles estavam ali para receber ordem. Mas a Bíblia diz que nós somos a menina dos olhos de Cristo. E quem mexe, quem aponta, quem joga, sabe, com calúnia, com mentira, com defamação, amanhã cai na sua própria cova. Porque a Bíblia diz que quem faz suas covas nela cai. Vale a pena ficar na posição de servo e serva. Porque Deus está na fornalha contigo, Deus está comigo. E Ele vê todas as coisas. A Bíblia diz no livro de Naum, capítulo 1, verso 3, que ele não tem o culpado por inocente. A palavra de Deus diz no livro de Jó, lá em Ana, em 1 Samuel, que ele é o justo juiz e que ele tem uma balança para pesar a injustiça. Então fica na posição de servo e serva, independente do que falem de você, porque Deus vê todas as coisas. E amarraram Sadraque, Mesaque e Abednego e caíram e jogaram ele na fornalha, depois de amarrados. De repente, porque o de repente de Deus chega. O de repente de Deus chega com justiça, mas o de repente de Deus chega com milagre. Aleluia. Nabucodonosor se levantou e perguntou, muito espantado, aos seus conselheiros: não foram 3 os homens que amarramos e jogamos na fornalha? Sim, Senhor, respondeu ele. Sabe o que me chama a atenção? É que era para ele estar lá naquela festa, naquela exaltação toda, onde teve corneta, onde teve toda uma cerimônia para todos adorar aquela imagem. Mas ele sabia que não estava se tratando de qualquer um. Eram 3 homens que preferiram ir para a fornalha do que servir a imagem, preferiram a morte. Então ele quis ver de perto aquele ali. Então ele sabia do testemunho daquele jovem. Ele sabia que eles tinham um Deus vivo.
Por isso que ele queria ter certeza se eles realmente iam morrer. Porque as pessoas conhecem o servo de Deus de verdade, sabia disso? Como então que estou vendo 4 homens andando solto na fornalha? Perguntou o rei. E eles estão passeando lá dentro, sem sofrerem nada. E o 4º homem parece um anjo. Porque o 4º homem é o Senhor dos Exércitos. Porque o 4º homem era o leão da tribo de Judá. Esse 4º homem nas fornalhas, nas mentiras, nas traições, está comigo e com você. Ele não nos livra da fornalha. Ele quer nos deixar mais forte igual uma fornalha. Ele quer nos deixar com mais integridade, com mais fé e saber que qualquer situação não nos destrói, mas nos faz ser pessoas mais fortes na presença dele. Aleluia. Aí o rei chegou perto da fornalha e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servo do Deus Altíssimo, saia daí e venham cá, os 3 da fornalha. Veja que Sadraque, Mesaque e Abednego, quem foi que gritou? Foi o povo? Não, foi o rei. Porque Deus pega a autoridade, aquele que se acha grande, que pensa que é alguma coisa e que quer ridicularizar a mim e a você e faz ele ver e faz ele agir na nossa vida. Aleluia. Deus é Deus. Deus manda nos céus e na terra. A Bíblia diz que ele se inclina para ver a terra. É esse Deus que eu e você serve. Todas as autoridades que estavam ali chegaram perto deles e viram que o fogo não havia feito nenhum mal a eles. As labaredas não tinham chamuscado nem os cabelos da sua cabeça, as suas roupas não estavam queimadas e eles não estavam com cheiro de fumaça. Não tinha condições, não tinha como algo desse tipo acontecer. Mas com Deus tudo acontece. E o gritou, que é Deus? E gritou, viu, o rei? O rei gritou, que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja louvado. Aleluia. E enviou seu anjo e salvou a eles, seus servos, que confia nele. Eles não cumpriram a minha ordem. Pelo contrário, escolheram morrer em vez de se ajoelhar e adorar um Deus que não era deles. Porque a gente sabe o Deus que nós servimos. É o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo. A gente sabe que as coisas desse mundo passam, mas a glória do Senhor jamais passa. E era o rei que estava falando, porque ele tinha consciência de tudo aquilo que ele estava vendo. Agora ele sabia quem era o Deus que mandava lá em cima e na terra. Por isso, ordenou que qualquer pessoa, que seja qual for a sua raça, nação ou língua, que insulte o nome do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, sejam cortados em pedaços e que a sua casa seja completamente arrasada. Pois não há outro Deus que possa salvar como este. Quem deu essa lei? Quem fez essa lei? O rei. Porque Deus não livrou eles da fornalha, mas estava com eles para um grande propósito. Essa fornalha, essas mentiras, essa calúnia, essas traições, tudo que eu e você passa, é um propósito do Senhor. A gente não vai morrer, não. A gente está com o Altíssimo do nosso lado, guiando, protegendo, livrando. Como diz Salmo 91:11, que o Senhor envia anjos ao nosso respeito para nos guardar e nos livrar de todo mal. Glória a Deus. Então, Deus é Deus. Então o rei Nabucodonosor colocou os 3 jovens em cargos ainda mais importantes da província da Babilônia. Vocês lembram que aqueles fofoqueiros foram lá e dizer que aqueles homens que estavam resolvendo os negócios do rei não obedeciam à ordem do rei. E para a desgraça daqueles invejosos, agora eles estavam em cargo mais alto. Porque a Bíblia diz que quem faz suas covas nela cai. E ficou feio para eles. Porque Deus faz essas coisas. Deus é toda injustiça. Deus sabe a hora que chegar. Descansa teu coração. Para terminar, olha o que diz Romanos 4,17. Escritura sagrada, eu fiz de você um pai de muitas nações. Está se falando aqui de Abraão, né? Que Deus fez dele um pai de muitas nações. Assim, a promessa depende de Deus, em quem Abraão creu. A promessa depende de Deus.
O segredo meu e seu é só crer, como aqueles homens na fornalha creram. E o Deus que ressuscita os mortos foi o que Deus fez com eles. Nem sequer morreram, glória a Deus. E faz com que exista o que não existe. Deus faz o que não existe passar a existir. É esse Deus que você serve. É esse Deus que faz proezas e maravilha. É esse Deus que está no meio desse fogo, dessa fornalha. Descansa, só obedece. Porque a Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. E deixa de repente de Deus, de milagre, chegar. Amém? Fica com Deus. A paz do Senhor.